Agora vamos lá, vamos ouvir quem interessa falando sobre esse assunto. Sakamoto diz: Lula mandou um oi sumida pro Trump. Muito bom esse coisa. Gente, sabe o que é? Porque assim, tem o título é muito bom, né? Oi sumido! Vamos ver aqui o que o Sakamoto tem para falar disso. Bora lá. Nessa história inteira que o Lula nos últimos dias está com más notícias por conta da questão do filho dele, da lobista, do Marcola, de tudo isso mais. E aí no meio disso ele consegue essa ligação do Trump para bater um papo com ele. Vira o quê? Instantaneamente vira manchete, instantaneamente vira informação. Por quê? É importantíssimo para o comércio brasileiro, é uma sinalização para as empresas brasileiras, é uma sinalização para governo, uma sinalização geopolítica, uma sinalização internacional, é jogo de gente grande. Mas o mais interessante é o seguinte: ou realmente o governo norte-americano é a coisa mais confusa do mundo e, nesse sentido, é uma costura que foi independente do Marco Rubio a ponto de não ter essa conexão, do Marco Rubio não ter avisado uma coisa pro Trump, porque se o Trump tivesse conversado com o Marco Rubio antes, o Marco Rubio fala, não faz isso agora não, que o nosso aliado lá tá numa maré boa, ignora, não conversa não, conversa depois, deixa ele sangrar, o Lula sangrar, porque o nosso aliado, o nosso homem, o nosso vassalo lá tá indo bem no meio de tudo isso. E não rolou isso, ou se rolou, o Trump falou, não, quero falar mesmo assim. Então, o Trump deu uma ajudinha pro Lula nessa reta final da semana. Sabe, ao conversar com o Lula 1h20, e como colocou bem a Dani, dessa forma amistosa, por mais que a gente sabe que isso não resolve, mas política e geopolítica é sinalização. E essa sinalização, ela é positiva no momento em que o governo Lula tá só com notícia negativa. Dani, quer falar? Arremata lá, diga lá. Muito rápido, porque tem uma coisa, a única agenda que o Lula vai fazer fora do Brasil durante esse período da campanha é a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Então, onde pela primeira vez eles deram ali um oi, hi, tudo bem, como é que você tá? Um apertinho de mão e tal, e que rolou a tal química. Então tem uma possibilidade de se conversarem de novo na Assembleia Geral da ONU. Bom, gente, a gente tá voltando aqui pra TV. Enquanto isso, deixa seu like aí, já deixou? Se não deixou, agora é o momento. Deixa seu like. Só eu ver aqui o que tem mais pra frente aqui pra eles falarem. Foi só essa parte mesmo. Aqui eles estão falando de outras coisas. Bom, dito tudo isso, a gente tem também aqui a parte da Dani Lima falando: Lula ficou muito surpreso com o tom de Donald Trump. Vamos ver por aqui. Gente, bora lá, agora faltando R$90 para nossa meta. Aqui com a ajuda do Luiz Delcides, maravilhoso. Um beijo, muito obrigada, meu querido. E agora vamos lá para Dani, falando desse encontro do presidente Lula, que é extremamente importante nesse momento, retomando a questão diplomática, né, do presidente Lula com os Estados Unidos. Bora lá. Deixa eu colocar bonitinho na tela aqui. Acho que vai. Cair aqui, porque entrou a ligação, era do Palácio do Planalto, trazendo um relato um pouco mais alentado do que o que eu tinha mais cedo a respeito da conversa. O presidente Lula manifestou para os seus auxiliares, né, uma espécie de surpresa com o tom do presidente Donald Trump. O auxiliar com o qual eu falei registrou da seguinte forma: a impressão é que não aconteceu não tinha acontecido nada, não voltou o tarifaço, 2 tarifaços, né, o tarifação e o tarifacinho, ou o tariflávio e o tariflavinho, né, como na época fizeram de brincadeira, né, virou piada dentro do Palácio do Planalto, por conta das digitais dos Bolsonaro nas sanções, mas impressionante, como se nada tivesse acontecido, foi muito, muito receptivo, não mencionou em nenhum momento qualquer tipo de descontentamento ou impasse. A conversa teve 1h20, segundo detalhou aqui a fonte. O Lula voltou a tratar dos assuntos de interesse do Brasil. O Trump deu ordem para que as equipes voltem a se reunir no nível técnico para tratar do tarifaço, né? O que o Palácio do Planalto não vê uma resolução até outubro, quando terminam as eleições, mas enfim, as conversas voltam a acontecer. O Lula também aproveitou para falar de guerra, Sarza, para falar de guerra na Ucrânia, já se arrasta há 5 anos, pediu para que houvesse um esforço para fazer uma discussão a respeito do fim
desse impasse, né, desse conflito, por meio do Conselho de Segurança da ONU. Trump, segundo a fonte, também pareceu receptivo à ideia. Eu perguntei se em algum momento o Lula havia mencionado a visita dos Bolsonaro, a ação dos Bolsonaro, ou os dados levados a Donald Trump, né, por Flávio e Eduardo Bolsonaro, e a resposta foi não. Em nenhum momento o Lula mencionou o nome da família. Eu perguntei Trump, também não, segundo a fonte do Palácio do Planalto. O que tem aqui, então, nesse momento, é, de novo, uma retomada das comunicações diretas e uma espécie de surpresa com o presidente dos Estados Unidos, a economia brasileira, Gretz. É isso, basicamente. Pode ter cochilado, Leda. É possível. É possível ter rolado um soninho, entendeu? É possível ter rolado um soninho. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. O Trump suspendeu as tarifas sobre importações de carne moída para segurar a inflação nos Estados Unidos. Vamos ver esse trechinho aqui, que é importante também. O presidente americano Donald Trump anunciou em uma postagem na plataforma Truth Social nesta sexta-feira que os Estados Unidos vão permitir a importação, sem impostos, de até 300 mil toneladas de carne moída nos próximos 90 dias. O republicano não especificou de quais países viriam as importações, mas indicou que a carne seria vendida com um desconto de 25% sobre os preços de mercado. A medida é um esforço para reduzir os preços para os consumidores, já que o poder de compra é uma grande preocupação para os americanos, que se aproximam das eleições de meio de mandato em novembro. Na terra dos hambúrgueres, a carne bovina é um dos produtos cujos preços mais assustam os consumidores. Dados oficiais de inflação apontam que, em maio, um bife custava 15% a mais do que no ano anterior. Bom, é isso. O UOL também, todo lugar está falando disso. E falando sobre essa suspensão, né? Como eu falei para vocês, inclusive, pode ter sido um dos motivos dele ter aberto esse canal com o presidente Lula, tá? Por conta de questões econômicas dos Estados Unidos, ao que tudo está dando a entender. Uma outra notícia que eu achei um pouco preocupante e eu achei legal trazer para vocês é o seguinte: nós temos uma situação da América Latina, vocês sabem aí com os Estados Unidos, as intenções que Donald Trump vem impondo no nosso continente. E aqui mais uma situação envolvendo a outro continente da América Latina, que não a Colômbia, que não a Venezuela, que é o Equador. Os Estados Unidos realizam operações militares contra o tráfico de drogas, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui para a gente saber o que está acontecendo lá. E por que eu falo que isso é algo que acaba chamando a atenção, né? Que não é só o Brasil, é uma coisa com a América Latina, entendeu? Então, essa narrativa do narcoterrorismo, do narcotráfico, é exatamente essa cavada que eles dão, não é só no Brasil, e aí o Equador também agora sendo utilizado aí como uma narrativa, né, para eles falarem sobre isso, para eles justificarem esse discurso narcoterrorista. Vamos lá. Os Estados Unidos ampliaram sua participação na luta contra o narcotráfico no Equador. Autoridades equatorianas confirmaram que forças de Washington realizam operações conjuntas na província costeira de Esmeraldas, uma das áreas mais afetadas pela violência ligada ao crime organizado, próxima à fronteira com a Colômbia. As ações fazem parte do chamado Escudo das Américas, uma coalizão antidrogas integrada por cerca de 20 países da América Latina e do Caribe. Embora as autoridades mantenham em sigilo o número de efetivos mobilizados, o governador de Esmeraldas assegurou que já se trabalha em coordenação com o Exército dos Estados Unidos. Já estamos realizando atividades de planejamento para que possamos começar a erradicar essas quadrilhas de narcoterroristas, as pessoas que se dedicam à mineração ilegal.
O anúncio coincide com a chegada de 2 navios de guerra e 3 helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos para reforçar o controle marítimo e costeiro. Segundo o Ministério da Defesa, essas capacidades vão permitir triplicar a operação Pacífico Equatoriano. O presidente Daniel Noboa mantém uma estratégia de mão pesada contra as organizações criminosas em um país que registrou no ano passado uma taxa recorde de 52 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nesta semana, além disso, o governo autorizou a permanência de militares americanos por até 180 dias sem visto e com imunidade migratória. A cooperação bilateral se intensifica, enquanto o Departamento de Estado também anunciou o embargo de 10 embarcações pesqueiras equatorianas por suposto tráfico de drogas e sanções contra 15 pessoas vinculadas a uma rede de narcotráfico. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!